a encruzilhada da nanotecnologia é encruzilhada, eu acho que todas as tecnologias e ciências têm na sociedade. Quer dizer, por um lado é o caminho do desenvolvimento da tecnologia em si, ou da ciência em si, o questionamento feito pelos pares e pelos agentes diretamente envolvidos para, sei lá, gerar um novo produto numa determinada área. E o outro caminho, né, que leva à encruzilhada é a relação disso com a sociedade, os outros agentes envolvidos, os receptores daquele produto, os beneficiários daquela ciência. E essa encruzilhada, ela geralmente é mal resolvida, né? Então, por exemplo, no livro eu cito encruzilhadas anteriores, que, por exemplo, da física ou da ciência ligado ao núcleo atômico, que é uma coisa muito parecida ao cenário que nós tínhamos nos anos 50 do século passado em relação à física nuclear, que nós temos hoje em relação a células-tronco, nanotecnologia, a mais recente que está surgindo aí, que vai ser um tema que eu acho que tem que prestar muita atenção, que é a biologia sintética. Então, nos anos 50, em que pese, claro, o impacto que teve negativo da explosão das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, mas a energia nuclear ia poder tudo, né? Resolver o problema de energia, ia resolver o problema do câncer, mutações genéticas que seriam produzidas em vegetais iriam aumentar a produtividade agrícola, ia resolver o problema da fome, quer dizer, enfim, tudo, era uma panaceia geral, era como foi vendido. E aí o lidar com o público leigo, né, com o público em geral, foi mal feito. E tanto é que, bom, os próprios cientistas foram contra uma série de coisas, como, por exemplo, os testes de bombas nucleares a céu aberto, que deu origem ao movimento Pugwash, que, aliás, recentemente ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? E foi a origem do Greenpeace também, né? O Greenpeace surgiu com protestos contra a instalação de usinas nucleares. Formas de sair dessa encruzilhada, como que você deslumbra isso? Quais são os caminhos aí? A questão é o seguinte, às vezes você chega numa encruzilhada e quer ficar nessa encruzilhada, né? Por exemplo, tem a encruzilhada entre a General Osório e a Júlia de Mesquita, que tem o City Bar. Às vezes é legal ficar na encruzilhada e observar como é que os diferentes transeuntes estão lidando ali. Fico parado, avanço, não avanço, volto. É um tema gostoso porque o que eu acho que encruzilhadas desse tipo proporcionam é a chance da gente lidar com a interdisciplinaridade e com a intersetorialidade. Então, perceber como é que o público leigo percebe ciência e tecnologia, como é que o cientista lida ele mesmo com uma nova ciência, uma nova tecnologia, né? Porque muitas vezes ele se deslumbra com isso. Ele percebe uma oportunidade de novas frases que ele coloca nos seus projetos para ver se eles são aprovados mais rapidamente. É uma maneira de chamar a atenção e recrutar novos estudantes, novos colaboradores, que também não é assim uma visão muito profissional, também é um oba-oba, né? Embora o cientista fale, não, eu domino tecnicamente aquilo lá, mas ele não tem uma visão clara de quais são os riscos, que cuidados que ele tem que tomar,
ele acha que ele não precisa informar o público muitas vezes, que isso é irrelevante, porque o público não sabe o cálculo diferencial, integral, não sabe isso, não sabe aquilo, não sabe física quântica, então não vou perder tempo explicando tudo isso. E não é bem assim, né? E tem os políticos, tem os acionistas do desenvolvimento, industriais, enfim. Eu acho que a saída da encruzilhada, tirando tomar uma cerveja no City Bar, né, deixando isso de lado, que sempre é gostoso, é aprender o discurso do outro. E o discurso do outro, eu acho que ele pode ser legitimado. Então, evidentemente que o público leigo não vai agora dizer, não, você tem que usar tal espectroscopia para entender o componente ativo de tal lugar, porque isso que você está usando é menos eficiente em tal comprimento de onda. Não é isso. E o cientista acha que o público leigo, para conversar com ele, tem que saber isso. Não é isso que o público leigo vai aportar na discussão. O público leigo vai fazer exatamente as perguntas que o próprio cientista não faz. E eu acho que essas perguntas têm que ser levadas em conta e respeitadas, né? E às vezes são difíceis de responder. Bom, isso aí serve... Bom, dar uma resposta além de eu posso publicar isso numa revista internacional e ganhar pontos na minha avaliação como docente na Unicamp, às vezes é difícil, né? E eu acho que essa encruzilhada surgiu também porque o discurso técnico e o discurso popular, no começo da era moderna, no começo da ciência, quando ela foi se estabelecendo no século XVII, eram muito próximos. E eles foram se distanciando cada vez mais. E aí surgiu a necessidade de intermediários entre este grupo pequeno e um grupo muito mais amplo, que é o público em geral. Aí entra a divulgação científica como um novo ator, né? E que é um tema fascinante. Foi um dos trabalhos que mais me deu prazer em realizar. Eu acho que alcança realmente um público que os meus papers técnicos jamais alcançariam. E foi isso. Agora eu preciso pensar no segundo, né? Porque o livro termina meio como uma máquina, na máquina do tempo não, que é aquelas... Uma cápsula, né? Cápsula do tempo, vamos ver o que está acontecendo daqui a tantos anos, né? E eu acho que o próprio livro é a minha cápsula do tempo. Eu preciso reler e ver, pera um pouquinho, isso aqui eu já penso diferente de várias coisas que eu coloquei aí.